Biomassa, conhecimento é vida. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância da biologia como disciplina e como devemos estudar essa disciplina em meio ao entendimento dos caracteres, ou melhor, das características dos seres vivos. Então vamos falar um pouquinho a respeito da biologia como ciência, como ciência e de extrema importância para o desenvolvimento de uma boa parte de conhecimentos em diferentes áreas. Bom, então vamos começar com a seguinte pergunta: para que serve a biologia? Na imagem a gente vê aí uma obra de Portinari, o Homem Sentado, Índios Sentados, é uma obra da década de 30, 1937, por aí, e a gente vê, por exemplo, o que ocorre ao redor do organismo e a capacidade que ele tem de perceber os estímulos do ambiente. Pois bem, só o fato de um organismo conseguir perceber os estímulos do ambiente, isso já demonstra um tipo de característica de ser vivo, responder, ter reação, reagir aos estímulos ambientais. E a biologia ela trabalha dentro dessa perspectiva da interação entre o ser vivo e o ambiente em que é encontrado esse ser vivo. Lembrando que muitas vezes um único ser vivo ele pode ser considerado o ambiente para outros seres vivos. Então, quando a gente fala a palavra ambiente, o conceito de ambiente geralmente ele é multifacetado, ele pode ser apreendido em diferentes perspectivas. Isso faz com que exista o ambiente físico, mas ao mesmo tempo um próprio ser vivo pode ser um ambiente para outros organismos, como é o caso da microbiota intestinal. O nosso intestino ele é um ambiente, nós somos um organismo e uma parte do nosso corpo atua como ambiente de outros organismos bem menores. Então, o estudo da biologia tem tido relevantes implicações para a vida humana. A agricultura, a medicina são duas importantes atividades que dependem do conhecimento biológico. Nossos ancestrais, inconscientemente, aplicavam os princípios da biologia quando domesticavam plantas e animais. Então, a gente sabe que a agricultura surgiu há cerca de 10, 11 mil anos e o homem, pelo simples fato dele conhecer, passar a conhecer, passar a entender o ciclo reprodutivo de plantas, por exemplo, isso já ajudava a estocar alimentos para os períodos de seca, os períodos de estiagem, e isso é muito importante, isso envolve conhecimento sobre biologia. As pessoas também especulavam sobre as causas das doenças e buscavam métodos para combatê-las, isso desde os tempos antigos. Antes de as suas causas serem conhecidas, as pessoas reconheciam que as doenças poderiam ser transmitidas de um indivíduo para o outro. O isolamento dos infectados, dos pacientes, era praticado desde que os registros escritos se tornaram disponíveis. Isso é um fato. Mas a maioria das então chamadas curas não era efetiva, até os cientistas encontraram o que causava as enfermidades. Hoje, graças ao deciframento dos genomas e à habilidade, por exemplo, para manipular esses genomas, existem diversas novas possibilidades para, melhorar, controlar essas enfermidades humanas, E, no caso, isso também interfere na produtividade na agricultura. O genoma tem uma relação direta com a produtividade na agricultura. Ao mesmo tempo, essas capacidades elas têm levantado importantes questões, questões éticas, questões que, em meio a esse panorama ético, muitas vezes o levantamento dessas questões pode dividir, digamos assim, opiniões. Por exemplo, quanto e de que forma deveríamos modificar a genética dos humanos e de outras espécies? De que forma e até quando nós poderíamos modificar tais genomas nessas diferentes espécies? Quais regras deveriam governar, por exemplo, a liberação de organismos modificados geneticamente no ambiente? Que regras deveriam governar essa liberação? Então, a ciência sozinha ela não pode fornecer respostas
para essas questões, mas decisões políticas prudentes devem ser baseadas em informação científica precisa. Então a biologia ela tem um papel fundamental nessas questões. E aí, como estudamos biologia, né, esse termo biologia, quem cunhou o termo biologia foi o Jean-Baptiste de Antony Monnet, conhecido como Chevalier de Lamarck, ou Cavaleiro de Lamarck. Um homem muito importante para a biologia, que muitas vezes é injustiçado pelos estudantes, né? Você que está se preparando para o Enem vestibulares, muitas vezes você estuda a teoria de Lamarck e entende que ele publicou, né, falou sobre 2 leis, quando na verdade são boatos, foram 4 leis, existem 4 leis de Lamarck. Né? Lei de tendência do aumento da complexidade, a lei do surgimento de caracteres que se fizerem necessários, a lei do uso e do desuso, lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Na verdade foram 4 leis. Né? E aí, na verdade, como Lamarck ele publicou essas 4 leis em períodos diferentes, muitas vezes as pessoas elas acabam difundindo a ideia de que eram apenas 2 leis, mas foram 4. E 2 dessas leis têm fundamentação científica adequada, coerente com os processos biológicos. Né? Então Lamarck ele não foi somente um pesquisador que errou, ele não foi. Ele, na verdade, ele acertou em muitas de suas ideias. Né? Inclusive, Lamarck foi o cara que cunhou o termo biologia, que a gente conhece hoje como a ciência que estuda a vida. E o que vem a ser a vida? Né? Qual seria uma definição adequada para a vida? Na verdade, a vida ela mantém diversas definições. Né? Se a gente procurar em fontes distintas, a gente vai encontrar diferentes definições de vida. Algumas mais simplistas, né? Mais objetivas, outras um pouco mais voltadas para o lado metafísico, mas como se trata, né? Essa aula ela trata de biologia, nada melhor do que a gente escolher aqui um conceito biológico, né? Uma ideia biológica do que vem a ser vida. Então, vida, de acordo com a Lynn Margulis, uma grande bióloga, né? Que foi muito importante, por exemplo, no desenvolvimento da teoria endossimbiótica, ela fala que vida é um sistema autopoético. Né? Auto significa si mesmo, si próprio, e poético vem de poiesis, que significa elaborar, produzir. Ou seja, vida é um sistema autopoético, um sistema capaz de gerar a si próprio. De base aquosa, né? A água é uma condição essencial para que exista vida em um planeta. Limites lipoproteicos, estamos falando aí de membranas celulares, né? A membrana plasmática ela tem uma composição química básica lipoproteica, né? Composta por lipídios e proteínas, principalmente. Existem outras substâncias, evidentemente, mas lipídio e proteína compõem aí o maior percentual da composição química da membrana. Metabolismo de carbono. O carbono é um elemento químico essencial, imprescindível à composição dos compostos orgânicos que ocorrem em nosso organismo. Nossa composição química ela é bem complexa. Replicação mediante ácidos nucleicos, né? Então DNA e RNA interferem no processo de replicação celular, divisão celular. Podemos dizer que o que é vivo tem regulação proteica. Né? Nós sabemos que uma das condições fundamentais para a vida é a capacidade que o ser vivo tem de catalisar reações com eficiência e seletividade. Isso ocorre graças a uma série de proteínas com função com atividade enzimática. E também um sistema de retornos negativos inferiores subordinados a um retorno positivo superior. Existe uma frase muito conhecida, né, inclusive na ecologia, né, que diz que não há almoço grátis. Ou seja, aquele fitness, aquele esforço, aquele empenho, aquele gasto energético, por exemplo, inserido, despendido para uma determinada função, pode atuar como um retorno para outra. Então, a gente encara muitas vezes um sistema de retornos negativos inferiores, um gasto energético, mas você vai ter um retorno, né? Isso está subordinado a um retorno positivo superior, como o controle do território, a proteção dos filhotes, né? A obtenção de recursos. Então, tudo isso está dentro dessa ideia do que é vida, de acordo com a Lynn Margulis. Né? Então, a gente tem uma definição de vida que não é a única, mas é uma definição muito atrelada à ciência. Né? E a gente está aqui para falar disso, falar de ciência.
Muito bem, diante disso, qual é a característica mais notável de nosso planeta? A característica mais notável do nosso planeta, quando eu faço essa pergunta, muito aluno responde, é água, ter água, água no estado líquido, né, porque melhora a ocorrência de reações químicas, forma-se um meio aquoso, intracelular e extracelular, o leak e o leque, né? Líquido intracelular, leque, líquido extracelular. Então a gente tem células mergulhadas em uma base aquosa. Mas na verdade a água, apesar de ser importante, ela ainda não é a característica mais notável do nosso planeta. A característica mais notável do nosso planeta provém da ideia de existência de água, evidentemente, que é o nosso planeta de ser repleto de vida, né? Nós temos aí uma grande diversidade de organismos vivos e essa diversidade ela começa, né, a mostrar o quanto o nosso planeta é capaz de variar e mostrar também uma variabilidade no tocante à quantidade de espécies e também não só a quantidade, a riqueza de espécies, mas também a variedade dessas espécies em territórios diferentes e territórios também com características muitas vezes contrastantes, né? Então, a característica mais notável do nosso planeta é, sem sombra de dúvida, o fato do nosso planeta apresentar vida, ter vidas, ter seres vivos, né? E já que a gente está focando, né, em seres vivos, quais são as características que definem os seres vivos? O que os seres vivos têm que o diferenciam da matéria inanimada, dos seres inanimados, dos seres não vivos? Então vamos falar um pouco das características dos seres vivos. Essa é uma aula básica para a gente entender a importância da biologia e as principais características dos seres vivos. Bom, a primeira característica do ser vivo, vamos falar aqui, é o movimento, né? O movimento é uma característica do ser vivo. Na física, né, a gente considera movimento quando um corpo se movimenta, quando ele altera sua posição em relação a um determinado referencial. Então a gente vê esse animal aqui parado em relação a um referencial que seria, por exemplo, a árvore, o galho da árvore. Mas, na verdade, né, se a gente parar para analisar, ele está em movimento, ele realiza pequenos, curtos movimentos no seu corpo. E se a gente partisse para analisar isso a nível intracelular, a gente poderia perceber que existem proteínas contráteis que permitem a contração e distensão dos corpos, né, dentro da célula. Então, as organelas dentro da célula, por exemplo, elas se mantêm em movimento. Então, como a gente pode ver, tudo depende de um determinado referencial. Mas aí vem a pergunta, né? A gente viu um animal, um beija-flor, se movimentando. Mas outro ser vivo tem a capacidade de se movimentar, que não seja um animal? Sim, plantas, né? Plantas também se movimentam. Na verdade, o movimento é uma característica de todo e qualquer ser vivo. Muitas vezes, quando a gente estuda, por exemplo, o reino protoctista, né? Os protistas heterotróficos, como os protozoários, a gente vê que os livros eles tratam muitas vezes uma classificação mais antiga, né? Eles se baseiam em estruturas de locomoção, cílio, flagelo, pseudópodes. E aí tem um grupo, né, apicomplexos, por exemplo, eles são caracterizados por não apresentarem estruturas de locomoção, quando, em verdade, eles conseguem apresentar uma contração e distensão da estrutura celular. Então, há um movimento, por mais discreto que esse movimento seja, por mais que ele não tenha nem cílio, nem flagelo, nem forma pseudópodes, né? Tem lá o seu complexo apical, mas estruturas conseguem manter a contração e a distensão da estrutura celular. Então, um exemplo, Renato, mas plantas se movimentam também? Com certeza. Existem os movimentos gerais de plantas, né? Movimentos, alguns estimulados por algum tipo de fonte, como a luz. A luz é uma fonte estimuladora de movimento na planta, movimento de crescimento, curvatura de caule, por exemplo, que é o que a gente chama de fototropismo, né? E existe também um movimento chamado de nastismo, que é um movimento vegetal que não é orientado por uma fonte estimuladora, como, por exemplo, o que acontece aqui na dormideira, né? Uma pequena planta que, ao tocarmos, né, o que acontece? Essa planta ela começa a manter o fechamento de seus folíolos. Isso surge da ideia de que essa planta ela se defende, né, contra o herbivorismo, né, a herbivoria, a predação. Quando o inseto ele tenta comer, por exemplo, o folíolo dobrado ele fica mais espesso, mais grosso, né,
e aí acaba que o aparelho bucal do inseto não consegue macerar essa estrutura dobrada, né? Está mais espessa. Para a gente, para nós, isso aí é praticamente insignificante em termos de espessura, mas para um predador isso aí é de grande relevância, né? A gente também poderia aproveitar e dizer que o fato dessa planta responder a esse estímulo é o que nós chamamos de reação, né? Reação também é uma característica atribuída aos seres vivos. Os seres vivos reagem a estímulos do ambiente. Alguns reagem de forma mais abrupta, rápida, né? Outros reagem de uma forma mais sutil, às vezes até praticamente imperceptível. Então, duas características importantes dos seres vivos, reação e movimento. Nutrição e metabolismo. Nutrição e metabolismo também é uma característica muito importante. Por quê? Porque todo ser vivo precisa realizar suas atividades e para realizar essas atividades, para realizar trabalho, é necessário o quê? Energia. E essa energia ela vem em última análise do Sol. A gente sabe que existe uma grande massa de hidrogênio no Sol, nesse corpo, e todo esse hidrogênio muitas vezes pode formar gás hélio, pode ser a base para a formação de gás hélio, e durante esse processo de hidrogênio para formar gás hélio, nós temos liberação de radiação gama. Se o Sol liberasse toda a radiação gama que ele consegue gerar, praticamente ele queimaria todo o sistema solar. Nós não estaríamos aqui, né, assistindo essa aula. Então, na verdade, boa parte dessa radiação gama ela é convertida em radiação eletromagnética, né, basicamente luz. E a luz, ela quando chega numa faixa do espectro, numa faixa do que a gente chama de faixa do visível, alguns sistemas biológicos, alguns seres vivos são capazes de pegar essa luz e utilizar para converter moléculas simples em moléculas que lhes sirvam de alimento, né? Moléculas orgânicas mais complexas, como é o caso do processo fotossintético. Então, a gente só enxerga que a nutrição é importante quando a gente vê como os alimentos, né, como os nutrientes, eles são utilizados para a geração, por exemplo, de energia. E falando em energia, a energia ela é gerada através de um processo metabólico, né? Processos metabólicos nos seres vivos, a energia ela é gerada através do metabolismo. Quando a gente fala em metabolismo, o aluno já pensa, metabolismo é um tipo de processo, uma característica de ser vivo que mantém a obtenção de energia. É verdade, mas o metabolismo também ele pode servir para quê? Construção de estruturas celulares, né, síntese proteica, replicação do DNA, isso também corresponde a uma atividade metabólica que ocorre dentro da célula e envolve reações químicas. E também a eliminação de resíduos, né? Boa parte dos compostos químicos xenobióticos, por exemplo, compostos que o nosso corpo, que as células não conseguem metabolizar e gerar produtos importantes, elas geram resíduos desse metabolismo. E esses resíduos são eliminados. Então, o metabolismo ele tem basicamente essas três funções: obtenção de energia, construção de estruturas celulares, né? E também o metabolismo ele atua na eliminação de resíduos. Esse conjunto de processos químicos, né? Que envolvem transformações químicas, ele se divide no caso o metabolismo, ele se divide em dois tipos gerais de reação, né? As reações de síntese, que caracterizam o anabolismo, e as reações de degradação que caracterizam o catabolismo, que nós veremos em uma aula de bioenergética, veremos em uma aula de metabolismo energético, uma aula bem detalhada, bem aprofundada, com o devido aprofundamento que a biologia merece, que o aluno biomassa merece, né? E você que está acompanhando a aula, você quer uma aula com mais concretude, né? Com mais conteúdo, né? Aqui você está no canal certo, no lugar certo. Então vamos lá. Nós sabemos que os seres vivos eles são caracterizados de acordo com alguns itens, alguns tópicos, alguns pontos importantes. E aí eu pergunto muitas vezes, né, pergunto ao aluno o que é um organismo autotrófico, o que é um organismo heterotrófico. Daí então o aluno ele responde de acordo com um conceito mais comum. Professor, o organismo autotrófico é aquele que produz seu próprio alimento, o heterotrófico não produz. Ele não está errado quando ele me responde dessa forma. No entanto, ele está trabalhando um conceito incompleto. E essa incompletude de conceitos, ela atrapalha muito quando a gente vai pegar uma questão com maior aprofundamento. Então, se eu pergunto ao aluno o que é um organismo autotrófico, ele me responde, é aquele que produz seu próprio alimento, está correto. Mas aí eu pergunto, né, novamente, por quê?
por que ele não produz o próprio alimento. Né? Aí vem, porque ele não é quimiosintetizante, porque ele não é fotossintetizante. Sim, mas o que um organismo fotossintetizante faz? Né? Então é aí que a gente tem o conceito mais amplo, o conceito completo. Então, não é o fato de um organismo não produzir ou produzir o seu alimento, sua matéria orgânica alimentar, que vai definir o que é um organismo autotrófico ou heterotrófico. O que define, de fato, um organismo autotrófico e heterotrófico é a fonte de carbono. Né? Então, vejamos aqui, temos aqui vários critérios, né? Fonte de energia, alguns exemplos aqui, e fonte de carbono, que é o outro critério. Né? Então, todos os organismos do planeta, a fonte de energia primordial é a energia luminosa, até para nós, embora não utilizemos diretamente para produzir matéria orgânica. Né? Nem a planta também se alimenta de luz, não. Essa história que muita gente fala, a planta se alimenta de luz, está errada. A planta se alimenta de matéria orgânica, de nutrientes minerais também, nutrientes inorgânicos, oligoelementos. Na verdade, ela aproveita a luz, a energia luminosa, para gerar matéria orgânica. A verdade é essa. Então, existem os organismos fototróficos que obtêm energia da luz, utilizam parte dessa energia da luz, diretamente ou indiretamente, e existem aqueles organismos que utilizam energia da oxidação de combustíveis químicos, são os quimiotróficos. Desse grupo, né, nós temos aí uma segregação em litotróficos e organotróficos. Litotróficos são aqueles que obtêm energia a partir da oxidação de combustíveis de natureza inorgânica, e os organotróficos oxidam nutrientes de natureza orgânica. Né? O combustível reduzido ele passará a ser oxidado e com isso eles obterão mais energia, energia útil. Né? E aí o segundo critério é a fonte de carbono. E é aí que a gente vai falar do que é autotrófico ou heterotrófico. Gente, por que nós não conseguimos realizar fotossíntese, por exemplo? Porque nos falta uma enzima chamada rubisco. A rubisco é uma enzima que tem a capacidade de agir catalisando uma reação de união, né, entre o CO2 e um carboidrato de 5 carbonos chamado ribulose, que é um isômero da ribose, que a gente vai estudar mais adiante em ácidos nucleicos. Pois bem, na ausência da rubisco, nós não temos a capacidade de fixar o CO2. E quando a gente compara, por exemplo, o CO2 com a glicose, CO2, gás carbônico ou dióxido de carbono, glicose, C6H12O6. Qual dessas duas moléculas é a mais simples e a mais complexa? Qual é a mais simples e qual é a mais complexa? A mais simples, evidentemente, é o gás carbônico, CO2. A mais complexa é a glicose, C6H12O6. Ou seja, aquele organismo que tem a capacidade de fixar carbono na forma de CO2, carbono em moléculas simples, ele é considerado um organismo autotrófico. E é aí que vem a consequência disso. Né? Se um organismo ele é capaz de fixar CO2, carbono em moléculas simples, com esse carbono simples ele pode converter esse carbono simples em moléculas orgânicas mais complexas que irão lhe servir de alimento. Ou seja, com isso ele produz seu próprio alimento. Então, produzir o próprio alimento é consequência de fixar carbono. Então, a fonte de carbono é o que define se um organismo é autotrófico ou heterotrófico. Já um organismo heterotrófico é aquele que fixa carbono em moléculas orgânicas mais complexas, glicose, ácidos graxos, aminoácidos. Então, são moléculas carbônicas maiores que o CO2. Então, nesse caso, nós, por exemplo, animais, né, seres humanos, nós somos heterotróficos pelo simples fato de não termos a capacidade de fixar carbono em forma simples e conseguirmos fixá-lo apenas em moléculas orgânicas mais complexas. Beleza? É isso aí. Falamos sobre nutrição e metabolismo, né, como duas características que estão interligadas e que fazem parte dos seres vivos. Existe uma característica que ela é muito importante para manter a continuidade da espécie. Né? Ela dá a ideia de continuidade, que no caso é a reprodução. Se todo ser vivo tivesse todas essas características anteriormente citadas, nutrição, metabolismo, movimento, reação, isso é importante para o ser vivo, para a sua sobrevivência. Mas quando a gente fala para a sobrevivência do grupo inteiro, da espécie inteira, a reprodução ela vem em primeira opção. Né? Por quê? Porque a reprodução nada mais é que a capacidade que um ser vivo tem de gerar novos indivíduos.
Então, uma vez que o organismo tem a capacidade de gerar novos indivíduos, temos aí uma ideia de continuidade da espécie. E a reprodução, ela tem uma relação também com o processo evolutivo. A reprodução ela pode ocorrer de forma assexuada ou sexuada. A reprodução que é dita assexuada é um processo simples em que um organismo ele consegue formar novos indivíduos, né, de diversas maneiras, né, brotamento, gemulação, a própria cisparidade ou bipartição, né, divisão binária. Então existem vários tipos de reprodução assexuada que falaremos na aula de reprodução. Só que no caso, né, temos que ter a ideia, temos que ter em mente, né, o que é reprodução assexuada. A reprodução assexuada é uma reprodução que não envolve mistura de material genético. E aí nós temos, como resultado da reprodução assexuada, muitas vezes nós temos as populações clonais. O que são populações clonais? São populações que apresentam organismos clones, organismos que apresentam a semelhança elevada no seu material genético. Qual é a vantagem da reprodução assexuada? Bactérias, por exemplo, que estão presentes nos biofilmes que se formam no esmalte dentário, essas bactérias elas formam esse biofilme muito rapidamente. Por quê? Porque elas se reproduzem muito rapidamente. Então, esse processo de reprodução assexuada é um processo de reprodução rápido, com grande número de descendentes que pode colonizar um ambiente muito rapidamente. Isso é uma vantagem. A desvantagem reside na ideia de que não há variabilidade genética, né, nesse processo reprodutivo. A reprodução assexuada, a variabilidade genética é nula, né, é muito baixa ou praticamente nenhuma, não há nenhuma variabilidade. E aí o que acontece? Uma vez que o ambiente ele sofra alterações e essas alterações tragam consigo condições adversas, isso pode dizimar toda uma população clonal, porque esses clones, esses indivíduos oriundos de uma reprodução assexuada, eles irão basicamente responder às adversidades da mesma forma, né, já que eles não têm variabilidade, né, ou esta é muito baixa. Então, existem vantagens e desvantagens na reprodução assexuada, assim como também na reprodução de caráter sexuado, ou seja, uma reprodução que envolve mistura de material genético, fusão entre núcleos, fusão entre DNA, materiais genéticos de dois indivíduos distintos, ou até, muitas vezes, a gente tem um organismo, né, hermafrodita, que ele tem a capacidade também de fecundar a si mesmo, sofrer uma autofecundação, ou, mesmo sendo hermafrodita, anelídeos, né, eles têm essa característica de serem hermafroditas, mas dependerem de uma fecundação cruzada, né, de copular com parceiros. Então, a reprodução sexuada ela tem a grande vantagem de manter um aumento da variabilidade genética. Essa variabilidade ela é muito importante porque se o ambiente varia, as condições ambientais variam, nós teremos uma alta variabilidade genética, teremos, portanto, organismos que são capazes de responder às condições ambientais diferentes e adversas, né, de forma diferente, ou seja, isso favorece o mecanismo de seleção natural, né? Então, tem uma relação direta com o processo evolutivo. Mas também existem desvantagens, né? No caso da reprodução sexuada, muitas vezes há um gasto energético durante a cópula, por exemplo, há um gasto energético para competir por parceiros, disputar recursos do ambiente, lutar com outros indivíduos, né? Quando você quer defender um harém, um território. Então, tudo isso soma-se, né, como desvantagem. Mas a reprodução em si é uma característica de ser vivo muito importante para a continuidade da espécie. Já que falamos em reprodução, né, os seres vivos eles são capazes de passar para os demais, para os seus descendentes, eles transferem ao longo das gerações material genético, uma substância química, né, DNA e RNA é passado ao longo das gerações. E por isso, né, existem frases importantes como os genes são para sempre, né, do Dawkins, né, o Richard Dawkins fala, né, em um dos seus livros, em uma das suas publicações, os genes são para sempre. Uma frase extremamente simples, mas que tem um significado profundo quando a gente analisa a ideia do que vem a ser hereditariedade. Na verdade, a hereditariedade vem da palavra herança, né, aquilo que é herdável. E a gente muitas vezes tem a ideia de que uma característica ou um traço de um indivíduo vai ser passado para o outro.
não é a característica, não é o caráter em si que é transmitido, mas sim uma substância química, né? Que é o DNA. O DNA, na forma de pequenas sequências, né, chamadas de genes, esse DNA é passado para as gerações seguintes. E no caso do DNA, ele sofre um processo de transcrição. O que é transcrever? É passar uma informação de um meio para o outro. Então, quando você, por exemplo, pega um livro de poemas, por exemplo, e lê esse poema ou recita para alguém, você está fazendo uma transcrição, está transcrevendo, né? A gente fala muito sobre a questão da cola, né? Colar, que é feio pra caramba, e muita gente às vezes vai colar, faz o quê? O que você está fazendo? Você está fazendo uma transcrição, você está transcrevendo a resposta da prova do colega e colocando na sua, né? O que é errado, mas é um exemplo aí de transcrição. Vamos lá. Esse gene, ao ser transcrito, o que vai acontecer? Ele vai produzir uma molécula de RNA, especialmente RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro ele é assim chamado porque ele traz consigo agora a mensagem genética, e essa mensagem vem na forma de um código que será traduzido. Aí temos o processo da tradução, que vai gerar uma proteína ativa ou inativa, a depender do gene, e essa proteína ativa é capaz de expressar, de manter a expressão de um determinado caráter. Então, é isso que acontece, né? Existem variações herdáveis, né, e outras não herdáveis. Então, é interessante lembrar que material genético, uma característica importantíssima, está presente em todos os seres vivos, até em vírus, né? Vírus tem, todo ser vivo tem material genético, e, no caso, nem tudo que é genético é considerado hereditário. Por exemplo, se nós nos submetemos a intensa radiação ultravioleta, podemos adquirir um câncer de pele. Quando eu falo adquirir, seria o quê? Essa radiação ultravioleta ocasionar mutações no DNA, no material genético, e com isso a gente desenvolve um câncer de pele. Bom, é um processo genético, né? Na verdade, interviu no material genético através de mutações. Só que é um processo hereditário? Não. Por quê? Porque o câncer não foi passado de uma geração a outra, nem irá passar. Então, dessa forma, nós não temos aí, digamos, a ideia de genética e hereditário sempre como sinônimos, né? Muitas vezes o que é hereditário diz respeito ao que é genético, mas nem tudo que é genético é considerado hereditário. Falamos aí em DNA, em RNA, então a gente já teve uma ideia do quanto a nossa composição química é complexa. E composição química complexa também é considerada uma característica de ser vivo. Aqui em análise de uma célula vegetal, a gente pode observar, por exemplo, que ao tirarmos uma pequena amostra, né, da substância que está presente no interior do núcleo, aqui a gente obtém a cromatina, né, os nucleossomos, aí, as estruturas no nível 3, é o que a gente chama de complexo supramolecular. Desenrolando essa cromatina, juntamente com esse filamento, a gente tem aí a molécula de DNA. Adentrando a molécula de DNA, a gente encontra os nucleotídeos, que são as unidades fundamentais desse tipo de ácido nucleico. Então a gente tem uma composição química complexa, né? A gente parte de unidades monoméricas para macromoléculas, para em seguida formar os complexos supramoleculares e, enfim, né, chegarmos aí a uma estrutura a nível de organela, a nível de célula completa, né? Então a nossa composição química é complexa, inclusive, né, a composição química complexa a gente vai focar bastante porque é assunto de aulas posteriores, né? Vamos falar de água, sais, carboidratos, lipídios, aminoácidos, proteína, enzima, vitamina, ácidos nucleicos e todos os processos que permeiam essa ideia da composição química da célula. Continuando, todo ser vivo, né, com exceção dos vírus, todos os seres vivos são formados por células. E quando eu digo com exceção do vírus, não é que eu esteja querendo dizer que o vírus não é um ser vivo. Existem opiniões divididas. Essa é uma discussão na ciência, né, na ciência biomédica, na biologia, que é tida há muito tempo, né? Eu, particularmente, eu considero o vírus um ser vivo atípico. Como assim um ser vivo atípico? Um ser vivo que tem características que o tornam diferente de outros seres vivos, né? O vírus tem material genético, é uma característica que todo ser vivo tem
tem capacidade de reprodução, por mais que ele dependa de uma célula hospedeira, né? Os vírus eles sofrem mutações, então se eles sofrem mutações eles podem variar, variabilidade é importante para o processo evolutivo, né? Então os vírus têm muitas características de seres vivos, no entanto lhes faltam, né, algumas dessas características, como é o caso da organização celular, metabolismo próprio, o que será discutido aí posteriormente numa aula bem massa de vírus que eu preparei para vocês, para depois. Vamos lá, então, de acordo com o tipo de célula, os seres vivos podem ser procariontes ou eucariontes, né? Isso significa dizer que, lembre, P de procarionte, P de pouco, ou pobre, né? P de pobre. Ou seja, uma célula que é procarionte, ela tem poucas estruturas membranosas, ela é pobre em membranas. Uma célula procarionte ou procariota, por exemplo, temos aqui uma bactéria, um esquema genético de uma bactéria, onde a gente observa aí algumas estruturas. Fímbrias, que são estruturas que conferem a aderência à estrutura bacteriana. A bactéria ela gruda, por exemplo, no esmalte dentário com a ajuda das fímbrias, né? Temos aí o flagelo, que é uma estrutura de locomoção muito importante. Nesse esquema a gente só vê um flagelo, mas bactérias podem apresentar mais de um flagelo, né? O flagelo da bactéria ele é formado por proteínas específicas, né? Não é formado por modificação de centríolo como na célula eucariota, né? O flagelo da célula eucariota. Cápsula bacteriana, muito importante aí também para conferir aderência, né, e resistência da bactéria a determinados compostos. Parede celular, composta por uma mistura de aminoácidos e carboidratos, chamada de peptidoglicanos. Membrana plasmática, que é um envoltório comum a todos os seres vivos, com exceção dos vírus, né, vale lembrar. Todo ser vivo tem membrana plasmática. Todo ser vivo tem membrana plasmática, com exceção do vírus. Então, por isso que a membrana plasmática é o envoltório celular mais importante de todos. Por quê? Porque ela está presente em todos os seres vivos, com exceção dos vírus. Mesossomo, que é uma pequena invaginação da membrana. Sua função ainda é muito discutida na ciência, mas muitos pesquisadores afirmam que o mesossomo é uma dobra que auxilia no processo de clivagem da célula bacteriana durante a divisão binária, durante a cisparidade, né? Outros afirmam que é uma forma da célula bacteriana agregar maior quantidade de enzimas, principalmente ligadas à cadeia respiratória, já que a bactéria não tem mitocôndrias, né? Citoplasma, que é um citoplasma, como a gente pode ver, ele é pouco diferenciado, ele tem poucas estruturas membranosas, né? Se a gente analisar direitinho, nenhuma estrutura membranosa a gente tem aqui dentro da célula. Ou seja, enquanto a célula eucariota tem um sistema de endomembranas, a célula procariota ela é pobre em tais membranas. Ribossomo, né, que são grânulos de RNA associado a proteínas que têm a função de sintetizar proteína. Mas, Renato, o ribossomo, então, é a única organela que a célula bacteriana apresenta. Sim, se considerarmos que organela é qualquer estrutura que desempenha um papel importante na célula, como é o caso do ribossomo, que é importante na síntese proteica. Por outro lado, se a gente considerar que para ser uma organela tem que ter membrana, o ribossomo ele não seria organela, né? Por quê? Porque ele não tem revestimento membranoso. É um grânulo formado por uma subunidade menor e outra maior, formado aí pela mistura entre RNA e proteínas. Enzimas relacionadas com a respiração, processos de transferência de elétrons, né? Fosforilação oxidativa, ocorre graças a essas enzimas aqui representadas por essas pequenas hastes seguidas de um círculo vermelho na extremidade. Então, estrutura aí que a gente observa, nucleóide, que seria a região citoplasmática, onde encontramos aí o cromossomo da bactéria. O cromossomo da bactéria é único, ele é um cromossomo circular. Bom, mas a gente não vê uma forma perfeita de um círculo, é porque ele está todo emaranhado. Se a gente começar a desenrolar esse cromossomo, que inclusive é milhares de vezes maior que a própria bactéria, que ele fica bem condensado, bem emaranhado, bem enrolado, ele vai ter um início e um fim, né? Ele é um cromossomo circular. Como ele é único, toda bactéria é haploide, né? A bactéria, como ela só tem um cromossomo, ela é haploide. Ela não tem, por exemplo, genes homozigotos ou heterozigotos, genes aos pares, né? Ela tem um gene de cada característica ali, digamos assim, de cada tipo, e somente, né? Ela não tem
duplas, né, de genes iguais, azão, 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 azinho, como a gente conhece, pelo fato, né, de termos aí um organismo haploide. Um fato curioso é que a bactéria ela também apresenta um DNA extracromossômico, que é chamado de plasmídio. Né? O plasmídio aí é um DNA pequenininho, circular, um DNA de fita dupla, que também é muito importante na resistência bacteriana a diversos tipos de substâncias. Né? O plasmídio é muito importante para a bactéria. Geralmente os genes de resistência eles são transcritos diretamente do plasmídio. E além disso, né, o plasmídio ele tem sequências palindrômicas que favorecem a formação de extremidades coesivas, e com isso a gente pode inserir um pedaço de um gene humano ou um gene humano no plasmídio e estimularmos, né, passamos a estimular a bactéria a produzir uma substância de interesse médico, por exemplo, insulina transgênica, né, diferentes tipos de hormônios transgênicos. Então, por isso que o plasmídio também é muito importante na biotecnologia. Então, a gente vê aí que a célula procariota ela tem muitas estruturas, mas em se tratando de membranas internas, citoplasma diferenciado, ela é pobre em tais membranas. Tem poucas não tem, na verdade, organelas membranosas. Diferente do que a gente observa aqui na célula eucariota. Olha a quantidade de estruturas que a gente encontra na célula eucariota. Né? A gente encontra aí retículo endoplasmático, mitocôndria, lisossomos, né? Aqui na célula animal. A célula vegetal tem, por exemplo, parede celular, cloroplastos, vacúolo. Então a gente tem muitas estruturas, temos um sistema de endomembranas complexo, tanto na célula animal como na vegetal, e também em outras células eucariotas, né? Protistas, fungos, são organismos que apresentam, algas, né? São organismos que plantas também, como eu acabei de falar aqui, vegetal e animais também, são organismos que apresentam células eucariotas, células com a grande quantidade de organelas, tem um sistema de endomembranas mais complexo quando comparado com a procariota. Então, isso aqui é a base para a gente entender a importância da biologia, o que é vida, né? Uma definição biológica do que vem a ser vida e as principais características de seres vivos. Renato, dentre todas as características, existe uma que compila todas elas? Sim, existe uma característica muito importante que é a evolução. A evolução é uma característica muito importante, por quê? Porque ela é uma característica presente em todos os seres vivos e a evolução ela permite que os seres vivos eles consigam se modificar ao longo do tempo. O ambiente se modifica e os organismos também acabam se modificando, né? Através de suas adaptações. Né? Aqui a gente tem um exemplo aí de um polvo e ele está em meio a um ambiente ambientes diferentes, né? Um ambiente aquático, mas com cores diferentes. E para capturar suas presas ou para fugir de predadores, ele precisa se camuflar. Ou seja, a camuflagem é uma adaptação incrível desse animal que o faz se proteger dos predadores e também atacar suas presas com maior rapidez, com maior eficiência. Né? Então, a adaptação é um processo que está incutido no mecanismo evolutivo. Né? Então, a adaptação perpassa pelo processo evolutivo. A evolução, portanto, é um processo muito importante em todos os seres vivos. Todos os organismos do planeta eles são capazes de evoluir. Nada faz sentido nada em biologia faz sentido exceto a luz da evolução, né? Dizia o Theodosius Dobzhansky, né? Nada em biologia faz sentido exceto a luz da evolução. A evolução explica todos os processos biológicos reinantes aí nesse mundo vivo, né? Nesse ambiente em que do qual nós fazemos parte. Então, adaptação, muitas vezes a palavra adaptação ela é tida como um conceito errôneo. A palavra adaptação ela é tida como uma mudança rápida no ser vivo. Evolução é mudança, evoluir é mudar, modificar-se ao longo do tempo. No entanto, muitas vezes as pessoas têm a ideia de evolução como sempre um progresso, sempre uma melhoria, né? Sempre um ganho. Se a gente pegar, por exemplo, a evolução dos fungos, o primeiro grupo de fungos que existiu na Terra tinha flagelo, né? Já o segundo grupo de fungos que passou a conquistar o ambiente de terra firme, por exemplo, substrato orgânico, esse fungo ele não tinha flagelo. Então, houve uma perda de uma característica que é o flagelo.
mas até uma perda de uma característica é muito importante pela questão do custo mínimo. Talvez seria muito custoso para um organismo de terra firme despender energia para formar, desenvolver flagelo, uma vez que ele não vive na água, não vive em meio aquático. Então, perder uma característica também corresponde a um processo evolutivo importante. Por quê? Porque o organismo muda, ele se modifica tanto perdendo quanto ganhando uma característica. Então, o que é adaptação? Adaptação, a gente pode compreender a adaptação dentro de dois panoramas distintos. Primeiro, a adaptação pode ser uma característica ou um conjunto de características resultantes de seleção natural. Segundo panorama, a adaptação pode ser considerada um processo pelo qual a seleção natural ajusta a frequência de alelos, de genes que codificam características que afetam o desempenho. Vamos ver um exemplo. Se eu digo, não tenho condições de correr uma maratona, porque eu não estou adaptado para correr uma maratona. Eu estou errado, porque eu tenho músculo, eu tenho um coração que bombeia sangue, no meu sangue eu tenho uma célula chamada hemácia, e nessa célula eu tenho uma proteína chamada hemoglobina, capaz de transportar gás oxigênio para as outras células, incluindo as musculares, e com isso, eu consigo correr talvez a maratona. Né? Então, ter hemácias com hemoglobina capaz de transportar gás oxigênio diz respeito a uma característica, ou melhor, características resultantes de seleção natural. Aqueles organismos que não tinham essa característica no passado, muitos deles conseguiram sobreviver de outras maneiras, outros não. Então, houve uma seleção natural diante desse processo. Já, no caso, se eu treinar em um ambiente de grande altitude, o que pode acontecer? Eu tenho a capacidade de estimular meus genes, principalmente os genes das células-tronco da medula óssea vermelha, a produzirem uma maior quantidade de hemácias. Né? E, além disso, uma vez que eu estou em ambiente de grande altitude, isso pode desencadear, ao longo de um tempo, ao longo de uma seleção natural também, uma maior afinidade da hemoglobina com o oxigênio. Isso no caso de animais de grande altitude. Lhamas, por exemplo, elas têm uma afinidade muito grande entre a sua hemoglobina, presente em suas hemácias, com o gás oxigênio. A hemoglobina presente nas hemácias de lhamas tem uma afinidade muito elevada com o gás oxigênio, pelo fato desses animais viverem em ambientes de grande altitude, onde o gás oxigênio é rarefeito. Então, esse ajuste na frequência de genes ao longo de gerações, muitas gerações, ao longo de um processo de seleção, isso é caracterizado a adaptação. Agora, se a gente falou no exemplo aí de altitude, vamos lá. Se alpinistas passarem alguns dias escalando uma montanha, eles poderão apresentar uma maior produção de hemácias. Tem um hormônio chamado eritropoietina, estimula a medula óssea vermelha, as células-tronco a maturarem, formarem mais hemácias, teremos uma maior produção de hemácias. Só que esse processo ocorre dentro de alguns dias. Eu pergunto, é adaptação? Se a gente tem alpinistas em um processo de ajuste rápido, que na verdade é apenas uma resposta da plasticidade fenotípica pré-existente, isso não é adaptação, não se trata de adaptação. Se eles produziram a maior quantidade de hemácias em tempo recorde, porque estavam num ambiente de grande altitude, o oxigênio era rarefeito, respiraram rapidamente, ficaram com a respiração ofegante, aumentaram a frequência cardiorrespiratória, estimularam a produção de hemácias, isso ocorreu em um período muito curto para ser considerada adaptação. Por quê? Para ser considerada adaptação, o processo ele é resultante de seleção natural, o que leva um bom tempo para acontecer. Isso aí que acontece, na verdade, esse ajuste fisiológico rápido em resposta a uma mudança no ambiente, como variação de altitude e de pressão, por exemplo, é o que nós chamamos de aclimatização. Então, o alpinista ele sofre, na verdade, uma aclimatização. Quando jogadores de futebol partem para uma competição que ocorre em um ambiente de grande altitude, e eles passam a treinar 5 dias antes da partida, eles passam a ter um desempenho razoável, produzir mais hemácias. Isso não é adaptação, como a gente vê em muitos noticiários esportivos falando que seleções, times de futebol
acabam se adaptando porque treinaram 5 dias antes. Na verdade, eles se aclimatizaram, é o termo adequado. E ainda tem um outro termo, né, que é o termo aclimatação. Qual é a diferença? A aclimatação também se trata de um ajuste fisiológico rápido em resposta a uma condição ambiental. A diferença é que essa condição ambiental ela é uma condição imposta e controlada. É uma condição experimental. Quando se trata de uma condição natural, é a aclimatização. Quando o ajuste fisiológico ocorre mediante uma condição experimental, temos a aclimatação. Como, por exemplo, quando a gente pega um peixe que vive numa temperatura de 20 graus. Quando a gente vai passar esse peixe para uma água de 22 graus, talvez ele morra. Então você tem que colocar 20 graus e meio, 21 graus em alguns dias, algum período, e você vai promovendo uma experimentação, uma aclimatação do animal. Então, na verdade, a gente viu as características dos seres vivos e aprendemos um pouco mais sobre o que é realmente adaptação. Beleza? Pessoal, gostou da aula? Dá o seu curtir, vai no canal Biomassa Conhecimento é Vida, vai à página do Facebook Biomassa Conhecimento é Vida, se inscreve no canal, participa, segue a página que você vai receber muita novidade, materiais. Se você gostou da aula e quer uma educação de qualidade, um ensino de qualidade, de preferência gratuito, né, como a gente disponibiliza aqui nossas aulas aqui, custo zero, dá o curtir, compartilha esse vídeo e até a próxima aula. Biomassa, Conhecimento é Vida. Um abraço.